Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a vocês que nos acompanham nas redes sociais. Sejam bem-vindos. É com alegria que iniciamos novamente a nossa explanação doutrinária dessa noite, sempre agradecendo a Deus, a Jesus, a espiritualidade bondosa que nos acompanha nesse momento, por mais essa oportunidade que estamos tendo de juntos buscarmos conhecer um pouco melhor a doutrina, essa doutrina espírita maravilhosa, e também os ensinamentos de Jesus. E, agradecidos que somos, vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentações, e livra-nos sempre do mal. Que assim seja. A palestrante dessa noite é a nossa amiga, querida amiga e trabalhadora desse centro, Vanir Garim, carinhosamente chamada de Ica. Ela preparou para nós hoje um assunto muito importante, eu considero, que é o nascimento e a infância de Jesus. Um assunto bem bacana da gente conhecer um pouco mais, né? Então, Ica, fique à vontade. Vamos recebê-la, pessoal, com muito carinho e gratidão. Uma boa noite a todos. Boa noite. Também os que nos assistem nas redes sociais. Não vou me prolongar muito, porque hoje tem o jogo do Brasil, está todo mundo querendo ir para casa. Mas o segundo tempo vai dar para nós assistir. O primeiro não vai dar. Então, como a Nancy falou, né, eu vou falar um pouco sobre o nascimento e a infância de Jesus. Que a maioria já conhece, né, porque todas as religiões falam da passagem de Jesus, mas a história de Jesus está no Evangelho, principalmente em Lucas e Mateus. Maria e José viajavam para Belém, quando chegou o momento do nascimento. Não havia lugar nas hospedarias. Jesus nasceu em uma manjedoura, lugar bem simples, onde os animais ficavam. Maria e José eram simples, mas tinham fé, coragem e confiança em Deus. Maria era um exemplo de serenidade e dedicação com a família. E José nos mostra responsabilidade e proteção. A família de Jesus nos ensina que lar simples pode ser cheio de amor e espiritualidade. Jesus, sendo a pessoa que a gente sabe que ele era, que ele foi, né, que ele era, ele poderia ter nascido em qualquer lugar. Mas não. Quando a doutrina espírita diz que causa e efeito, que tudo tem uma causa, o nascimento de Jesus também teve. Já começou com o nascimento dele, nos dando a lição de que não é o ter, mas sim o ser é que vai fazer a diferença. Não importa onde a gente nasce. Ninguém é largado de paraquedas. Todos nós nascemos num lugar onde nós teremos melhor chance de progredir. De progredir como? Não financeiramente, às vezes sim, mas espiritualmente. Porque é espiritualmente que é a vida eterna, a vida
o corpo morre, se desfaz, mas a essência, a alma, vivifica. E é essa que nós vamos reencarnar novamente com as dificuldades, com as situações que precisamos para reparar os nossos erros do passado. Então, a simplicidade onde Jesus nasceu já nos serve de lição. Para que, às vezes, eu mesma me sentia abandonada, digamos assim, por Deus, porque diz assim, Deus vai te castigar por causa disso, por causa daquilo, por causa do... Meu Deus do céu, né? Eu nasci numa família precária, pai alcoólatra, morreu, tinha 9 irmãos, mais velho tinha 15 anos, eu tinha 5 anos, nós muitas vezes não tínhamos o que comer, e ainda Deus ia me castigar. Eu digo, mas meu Deus, como é que pode isso, né? Conhecendo a doutrina espírita, a gente vai ver. Nada se perde, tudo se transforma. Tudo está certo. O que eu fiz para merecer um lar nessa situação? E Jesus? Nasceu numa manjedoura. Se a gente conhece a trajetória dele, sabe que passou muito, né? Então, sempre as histórias da nossa vida, aonde nós estivermos, vamos lembrar sempre de que é o melhor lugar para nós progredirmos. A Bíblia fala pouco sobre a infância de Jesus. Mas uma das passagens de Jesus conta que aos 12 anos, quando voltavam da festa de Páscoa, seus pais o procuraram na caravana e após 3 dias o encontraram. Aonde? No templo, entre os doutores da lei, ouvindo e fazendo perguntas. Todos o admiravam por sua inteligência, por suas respostas. Então Maria lhe perguntou por que ele havia feito aquilo. E Jesus respondeu: por que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu Pai? Em Lucas, versículo 15, 49. Por que Jesus falou dos negócios do Pai? Não eram os negócios do Pai encarnado naquela situação, mas era de Deus. Então, Jesus já trazia no âmago do seu ser os ensinamentos. A vivência dele serviu de exemplo, né? Depois disso, Jesus voltou para Nazaré com seus pais e lhes era obediente. Aprendeu desde cedo o ofício do pai, que era carpinteiro. Conviveu com pessoas simples do povo. Mesmo sendo um espírito elevado, viveu as experiências humanas naturalmente. E disse: podeis fazer tudo o que faço e muito mais. Por que Jesus disse: podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais? Ele reencarnou como ser humano, como pessoa, para que ele fizesse a trajetória para servir de exemplo, que todos nós podemos fazer aquilo que ele fez. Então, quantas vezes nós nos sentimos num beco sem saída, numa situação conflitante, difícil, e aí a gente diz assim, não tem mais jeito. Sempre tem jeito. Por que sempre tem jeito? A pergunta que a gente faz é: o que Jesus quer que eu aprendo com essa situação? Aí eu vou achar o jeito. Porque a mais das vezes nós queremos as coisas do nosso jeito. E nós não viemos aqui para a colônia de férias. Nós viemos aqui para vivenciar a nossa
como oportunidade de evolução, vivenciar como Jesus viveu. Então, seguir os ensinamentos do Cristo. Para nós hoje, o nascimento e a infância de Jesus deixa muitas lições. A primeira dela é a simplicidade, porque ele nasceu sem riquezas materiais, sem luxo, sem poder político, mas veio trazendo amor, humildade, esperança para os aflitos, consolo para os que sofrem, ensinamento para os que desejam crescer espiritualmente. Então, ele trouxe a humildade, a esperança para os aflitos, né? Lá tem uma passagem no Evangelho que fala: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Então, porque dele será o reino dos céus. Por que será que ele disse isso? Quando é que nós ficamos fortes? A gente não precisa fazer musculação para manter a musculatura? Se nós não fizermos a musculatura, não é na nossa idade, né? Gladys. Se a gente não fizer exercício, a gente não começa a arrastar os pés, porque a gente perde a musculatura. Assim também é na nossa vida moral, na nossa vida espiritual. Nós estamos aqui na melhor família, na melhor sociedade, na melhor comunidade, no melhor emprego, no melhor, para cada um evoluir. Quando nós aceitamos isso com simplicidade e nós olhar para dentro de nós mesmos e procurarmos o que é que me incomoda e não esperar que o outro mude para que eu mude. Eu mudo para que o outro mude. Eu digo sempre assim, se eu fizer o meu bolo, ultimamente meus bolos não estão sendo certos. Então, assim, se eu não mudar a minha atitude em relação a esse bolo, não prestar mais atenção, alguma coisa está fazendo errado. Se eu continuar fazendo do mesmo jeito, ele vai continuar dando errado. Se nós não dermos o primeiro passo, se nós não dermos um movimento para que aquilo mude, não vai mudar. Todo mundo ao redor pode mudar, mas aqui dentro não vai mudar. Porque aqui dentro é de cada um. Pode aprisionar o corpo, mas a mente não. Somos livres. Essa é a essência divina que todos nós temos. E essa essência que deve ser desenvolvida, que deve ser trabalhada. Os conflitos, as aflições, as dificuldades que nos rodeiam, nos proporcionam o exercício da renovação. Renascer como Jesus. Desenvolver as qualidades que estão adormecidas dentro de cada um de nós. A nossa essência. Por isso que muitas vezes eu concordo com os outras vezes não concordo. Mas como é conversando, a gente vai dando jeitinho. Porque se nós não falarmos das nossas aflições, elas vão ficando grandes dentro de nós. E daqui a pouco a gente não dá mais conta. Cada um tem o que precisa para crescer espiritualmente. Não posso passar do horário. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de modelo e guia? E os Espíritos respondem: Jesus. Então, quando eu tiver dificuldade numa decisão, numa situação, vamos perguntar para Jesus. Fechar nossos olhos, fazer uma prece. Jesus, o que eu faço nessa situação? Dê-me uma luz. Vai vir uma ideia.
vai conversar com alguém, vai fazer um movimento diferente. Porque eu digo sempre, o mundo conspira a nosso favor. Mas, para isso, nós temos que fazer o movimento. Joga para o universo, dizem, né? E é isso. Se eu jogo para o universo, as coisas vão se acomodando. Ou em mim. Seguir, então, o modelo e guia, né? É Jesus. Seguir Jesus, vivenciar seus ensinamentos, como? Como que nós podemos fazer isso? Então, sendo mais pacientes. A gente tem paciência? Aí a gente diz assim, haja-me paciência. E aí dá mais tumultuado ali. Por quê? Jesus, dai-me paciência. Aí vem mais conflito. Por que será? Para que eu possa exercer a minha paciência. Se ninguém me incomoda, se ninguém pisa nos meus calos, como é que eu vou saber se eu sou paciente ou não? Então, se eu quero paciência, vamos exercitar. Vai dar o trabalho. Ó a musculatura, lembram? É a mesma coisa. Vamos trabalhar a paciência. Vencendo. E aí a gente diz assim, eu vou vencer o... Não. Vencendo a nós mesmos. Porque as feras moram dentro de nós. Então, quando nós domar a fera, aceitar escutar o outro, a gente vai se acomodando, a gente vai se apaziguando. E aí a gente vai ficando mais manso, mais paciente. Ajudando quem sofre. Quando alguém sofre e a gente pode fazer alguma coisa e a gente não faz, seremos cobrados por todo o bem que deixamos de fazer. Isso assusta. Até a mim mesma, eu digo assim, mas olha, eu podia fazer bem mais. Mas a gente meio que se acomoda, porque está no bem bom. Mas se fosse um dos nossos que precisasse de ajuda, será que a gente ficava tão acomodadinha como a gente fica? Perguntas para a gente fazer e para a gente se movimentar. Isso é ensinamento de Jesus. Cultivando paz dentro de casa. A paz do mundo começa em mim. Se tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Olha a grandeza. Se eu construir a paz, eu vou ter grandeza dentro do coração. Eu vou crescer. E é bom a gente experimentar, porque cresce mesmo. Educando as crianças com amor. Eu fiquei lembrando lá de Maria e José. Ficaram 3 dias procurando Jesus. Será que quando a gente chegasse, se fosse um dos doutores, será que chegasse lá no meio dos doutores da lei, será que a gente ia pegar assim, abraçar, levar para casa numa boa? Será que dá uns tabefe ali mesmo? Perdi a paciência que a gente não tem. Eu fiquei pensando, quando escrevi isso aqui, eu fiquei pensando, mas como é que será que eu agiria? Pensei no filho, o mais adolescente, será que se ele fizesse uma dessa para mim, será que eu agiria que nem Maria e José? Não sei. É melhor que não me bote a prova. Ainda, né? Porque eu estou a caminho da perfeição. Ai. Praticando a caridade com o próximo e com nós mesmos. Porque, então, assim, praticar a caridade com o próximo, a gente sempre pensa que é dar coisas, né? Que é dar. Também é. Mas às vezes a gente, sendo sinceramente, a gente pega e desocupa o tropeiro lá e fica bem melhor para nós. E a gente diz, eu fiz a caridade, dei lá para não sei quem, né? Não é essa caridade que Jesus fala. É bom que dê, continue dando, mesmo que seja por isso. Porque o movimento é no início. Então, muitas vezes eu dou e que a minha mão fica aparecendo. Mas é o começo. Então, é um aprendizado. Daqui um pouco eu vou dar de novo. É como fazer a beneficência, né? Quando a gente é simpático com uma pessoa e a pessoa
retribui, e a gente vai de novo, a gente começa a nos tornarmos pessoas mais simpáticas. Quando a gente exercita as coisas, né? Quando a gente vê alguma coisa lá, um papel caído no chão. Eu tinha a filha pequena, nós íamos para a parada do ônibus, e eu sempre acostumada, os papéis de bala, coisa assim, me dá, que eu boto no bolso, boto na bolsa, essa coisa toda. Chegando na parada do ônibus, a senhora largou o papel no chão e a minha filha, pequenininha, juntou e deu para ela, esse é teu. Ui, eu até fiquei meio assim, mas é educação. Eu acho que aquela senhora não vai mais jogar papel no chão. Não sei se continua jogando, mas acredito que a lição serve. Então, muitas vezes, quando a gente faz as coisas certas, a gente também intui os que estão à nossa volta a participarem e modificar. E como exemplo, né? Jesus é modelo e guia. Então, seguir ele, seguir as coisas boas. Então, a caridade, então, é também, né? Não é só dar coisas, mas, assim, uma palavra, um ombro amigo, um sorriso, um bom dia, né? Uma visita num hospital que tem uma pessoa encamada há muito tempo, uma pessoa que a gente sabe encamada e está com dificuldade, se a gente pode ir até lá dar uma ajuda, né? Tem tanta coisa que a gente pode fazer e muitas vezes a gente não faz por comodismo. Então, essas caridades é bem interessante. Mas eu vou falar uma historinha do livro Educação do Sentimento, do Jason de Camargo. Talvez eu não se digna nas palavras, porque eu vou contar, porque faz muitos anos que eu li essa história dele e acho muito legal. Ele disse que tinha um amigo que convidou para o centro espírita. E daí o amigo foi junto com o centro espírita e ele disse assim, ficou um tempo lá com ele, depois ele disse assim, fulano, não vou mais. Porque lá naquela casa espírita o problema sempre é da gente, e daí então eu tenho que mudar muita coisa e eu não estou com cabeça para isso, é muita coisa que eu tenho que mudar, então não dá certo. Não vai dar certo, para mim não dá. Vai ficar para outra vez, tá tudo certo. Aí, dali um tempo, encontrado de novo, diz assim, mas João, mas por que tu não vai? Mas muda uma coisa só. Como assim? Uma coisa só. Uma coisa só. Muda só uma coisinha. Bom. Se é só uma coisa, então tá bom. Então eu posso ir. Mas que coisa é essa? É a bondade, João. É a bondade. Então tá bom. Então eu vou praticar a bondade. Ô, João, mas não esquece. Bondade no olhar. Bondade no falar. E bondade no agir. Tá bom. Mas é uma coisinha só. Quantas vezes... Era tudo que tinha que fazer, tudo a mesma coisa. Então, mas quantas vezes a gente sente, é muita coisa para mim, é muito grande isso, é difícil, eu não vou conseguir. É uma coisinha só. Para, respira, faz uma prece, eleva o pensamento, pede ajuda. E é uma coisinha só. Assim como o João. O que às vezes é muito grande, às vezes a gente não tem coragem, às vezes precisa que dá uma mão para a gente, que puxa a gente, para que a gente siga em frente. Que possamos olhar para Jesus criança e lembrar da pureza, da humildade e da esperança que ele nos deu, né? Vou ir preparar o lugar. Quantas passagens de Jesus nos acomoda, nos apazigua, nos dá confiança para que a gente siga em frente, né? Que o nascimento de Jesus também aconteça dentro do nosso coração, através da mudança interior e da prática do bem. Porque também no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que diz assim, como se reconhece o verdadeiro espírita? E os espíritos respondem, pelo esforço que ele faz a cada dia para se tornar um pouquinho melhor. Então é isso. Eu convido a todos para lembrar de Jesus criança
e nos esforçar para ficar cada dia um pouquinho melhor. Obrigada pela atenção e uma boa noite a todos. Subir no banquinho para aparecer melhor. Obrigada, Ica. Muito boa palestra, muito obrigada. Bom, agora, na parte que a gente vai encerrar, finalizar, né? Vamos elevar o nosso pensamento com muita esperança, com muita fé, e nos prepararmos para o passe coletivo, onde receberemos dessa espiritualidade bondosa que está ao nosso lado todas as energias que necessitamos para o corpo, para a alma, que a espiritualidade está nos transmitindo essas boas energias nesse momento. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações, e livrai-nos sempre de todos os males. Que assim seja. Somos muito gratos pela presença de todos. Esperamos novamente semana que vem a companhia de vocês. E pedimos aos bons espíritos que nos acompanhem sempre, nos dando fé e coragem. Convidamos também para o Evangelho, que é feito no domingo aqui na casa, às 7 horas, às 19 horas, um Evangelho híbrido, tá? Presencial e também online. Então, esperamos a presença de vocês nesse ato tão importante que é o Evangelho. Vamos em paz e uma boa noite para vocês. Que assim seja.